Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline Bauer, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Queria agradecer o convite feito pelo projeto História na Wiki para comentar com vocês o verbete Ditadura Militar no Brasil. Eu fico super feliz com esse convite porque, além de a ditadura ser uma temática que eu pesquiso há alguns anos, isso fez com que eu pudesse refletir um pouco também a respeito da divulgação científica em história e ter debates que relacionam a história pública e a história digital, que são do meu interesse. O verbete ele é bastante longo, então eu tive que fazer uma seleção a respeito do que eu comentaria com vocês. E essa seleção ela não exime que futuros editores do verbete se atentem para algumas questões gramaticais e ortográficas, além de algumas questões de conteúdo, de forma que aparecem de maneira equivocada no verbete, tá? Eu gostaria de salientar também que esse convite me levou a um exercício bastante curioso e bastante, enfim, muito interessante de pensar os usos que as pessoas fazem da Wikipédia. Porque a minha percepção enquanto professora de história, enquanto historiadora a respeito do verbete é uma, que é diferente de alguém que vai consultá-lo, é alguém proveniente da educação básica que vai consultá-lo para um trabalho ou para alguma questão envolvida ao ambiente escolar, ou para uma pessoa que eventualmente faz uma busca no Google e se depara com esse verbete e tira dali algumas informações a respeito do período da ditadura. Então eu tentei no primeiro momento me dissociar dessa figura de professora de história, historiadora, e avaliar o verbete do ponto de vista, enfim, de uma outra identidade, né, uma pessoa proveniente da educação básica ou um usuário eventual da Wikipédia, mas não consegui, isso foi falho, então eu tenho uma percepção boa e ruim ao mesmo tempo do verbete, boa e ruim de acordo com as funções e com os usos que a gente pretende fazer dele, né? Então, de uma maneira geral, numa avaliação geral, eu acho que ele é um verbete bom para algumas finalidades, mas do ponto de vista historiográfico ele tem alguns problemas sim, e algum deles eu vou comentar com vocês. Em relação um pouco então dessa minha formação, né, dessa minha identidade como professora de história e historiadora, é inevitável que eu comente o verbete para vocês do ponto de vista da forma, porque eu acredito que exista uma bibliografia bastante vasta e muito relevante produzida nos últimos 20 anos sobre a ditadura, que pode contribuir para os futuros editores para agregar mais conhecimento e mais referências para o verbete em si. Então a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a própria ideia do verbete de ditadura militar brasileira, ou ditadura militar no Brasil. Em alguns momentos, depois da leitura do verbete, eu tenho a impressão que ditadura militar brasileira é mais um período, ou seja, uma sequência de acontecimentos que ocorrem entre 64 e 85. E aí, nesse sentido, o verbete ele tem um ideal totalizante. Parece que ele quer abarcar todos os eventos ocorridos em todas as áreas dentro desse período. Em outros momentos, a minha leitura do verbete traz ditadura militar como mais um evento, ou seja, dentro dessa propriamente uma interpretação a respeito da ditadura, com foco mais nos aspectos políticos, mas também com alguns recortes temáticos, como a repressão e o aparato repressivo. Então, a partir disso, eu já posso comentar algumas coisas com vocês do ponto de vista do conteúdo, como seriam bastante ricos para a gente debater, só que a gente não vai ter espaço para fazer isso nesse momento, que era discutir ditadura militar ou ditadura civil-militar, um debate conceitual que é bastante importante, essa ênfase no aspecto repressivo da ditadura, no recorte temático, né, que acaba ainda, do ponto de vista repressivo, privilegiando a luta armada e o movimento estudantil como grupos bastante visados pela ditadura, e isso acaba acarretando uma certa interpretação sobre a ditadura que a vincula diretamente num binômio ditadura e repressão. Esse binômio ditadura e repressão ele não está incorreto, não há erro nisso, mas nós temos uma percepção da ditadura muito vinculada tão somente ao seu aspecto repressivo, e temos poucas informações e pouco debate público sobre outras políticas públicas elaboradas pela ditadura durante a sua vigência e que impactaram setores muito maiores da população, como as políticas econômicas, as políticas educativas, as políticas habitacionais e outras tantas políticas públicas que merecem espaço para discussão e pesquisas também,
e, claro, espaço também no nosso verbete da Wikipédia. Há um problema também ali quando está se falando sobre a questão da repressão, que é uma certa equiparação entre os acontecimentos da luta armada, os fatos ocorridos por ação das guerrilhas durante a luta armada e as ações terroristas empreendidas por grupos paramilitares com aval ou não do aparato repressivo da ditadura. O fato desses dois tópicos estarem juntos na mesma parte do verbete dá uma sensação de uma falsa simetria entre esses dois grupos, entre essas duas ações. E se eu não me engano, inclusive, existe uma certa referência como luta armada de movimentos de direita ou luta armada de direita, que é um problema também. Então, mesmo que se tenha uma escolha por abordar a questão repressiva, a gente tem que abordar isso com correção histórica, tá? Pode-se falar de todos os atentados cometidos as ações armadas cometidas pela esquerda ou pela direita, mas sem essa ideia de uma falsa simetria, de uma equivalência entre esses usos das violências por esses grupos, tá? Uma segunda questão que eu queria comentar com vocês diz respeito à linguagem. Ainda está dentro do âmbito da forma, mas diz respeito à linguagem. Em relação à linguagem do verbete, seja por uma questão da narrativa da pessoa que o escreveu, das pessoas que escreveram, ou por uma questão estilística, são usados alguns termos que levam a uma interpretação teleológica da história. Por exemplo, no último tópico cronológico, quando é abordado o governo do presidente Figueiredo, o nome daquele tópico é Governo Figueiredo em Declínio. Hoje nós sabemos, a partir da conclusão daquele acontecimento histórico, que o governo Figueiredo foi o fim da ditadura. Mas não necessariamente as pessoas que estavam vivendo naquele momento sabiam que a ditadura terminaria ali. Então nós temos que cuidar um pouco com as interpretações históricas que nós fazemos, para que elas não passem um pouco uma visão teleológica de que as pessoas sabiam que o regime ia terminar ali um tempo depois daquilo, ali em 1985. E, inclusive, havia nos anos 80 uma grande dúvida, uma certa incerteza em relação aos rumos da transição política, porque haviam ameaças de setores militares descontentes com o processo de transição e de que a ditadura iria acabar, de certa forma, né? Para além dos debates existentes entre esforços de grupos militares e grupos empresariais que tentaram de todas as maneiras possíveis fazer com que o aparato legislativo estatal da ditadura ganhasse um verniz democrático, mas nós tivéssemos muito mais uma reforma estatal do que uma transição à democracia. E por último, a última observação que eu gostaria de fazer é do ponto de vista de uma ausência, e uma ausência bastante sentida nesses momentos atuais que nós estamos vivendo. Essa ausência também, ela também traz um pouco da reflexão de como o conhecimento ele é produzido dentro dos verbetes da Wikipédia. Eu dei uma olhada ali, a última edição do verbete foi feita tão somente há 2 dias atrás, o que demonstra como questões do nosso presente afetam diretamente a forma como nós olhamos e interpretamos o passado. E essa ausência que eu senti são os debates sobre o negacionismo. No verbete não há um espaço destacado a respeito de interpretações ou versões negacionistas da ditadura. E eu acredito que isso seja super importante, porque cada vez mais o tema da ditadura tem sido utilizado em debates políticos e é importante que nós conheçamos um histórico dessas considerações, dessas versões negacionistas em relação à ditadura desde a década de 70, com as próprias estratégias da ditadura de desinformação e de censura, passando pelas modificações aos anos 80, as publicações militares que são feitas nesse período, até as interpretações que circulam nos dias de hoje com as especificidades desse momento, como as fake news e a pós-verdade. Então, eu acredito que essa era a minha contribuição e espero, enfim, ter ajudado um pouco vocês a, enfim, entender um pouco melhor o verbete ditadura militar no Brasil. Muito obrigada!